Oi, Ulisses. Bom, vamos lá, vamos por partes aqui. Primeiro, você pode ver que há um desvio significativo da coluna da sua mãe. Fora isso, o quadril dela, se você pode olhar mesmo pelas roupas, né, tem um desvio também significativo na altura dos ilíacos. Então, nesse caso, seria um desvio da altura dos ilíacos aqui, né? Esse tipo de desvio, a gente pode ver que a coluna dela também, né, tem uma irregularidade, né, uma lateralidade que escapa, né, do que seria o ideal. No caso também, na idade dela, isso ter acontecido e estar desse modo assim também não é exatamente se estranhar. Então, esse provavelmente é um ponto de instabilização da postura e das ações de caminhada dela, por exemplo, que fazem com que seja bastante difícil ela manter o equilíbrio e ela acaba jogando muitos pesos para o calcanhar, joga o peso para trás e inclina o corpo para frente para conseguir andar, faz ter toda aquele retração, né, na altura do externo clavícula. O tornozelo dela, quando impacta desse modo, né, o jogo peso fica jogado no calcanhar, o tornozelo acaba sendo muito impactado e no dia a dia, com o passar dos anos, vai causar muitas irregularidades. Tem algumas outras pequenas coisinhas assim, mas aqui não, acho que não é o que cabe agora. Vamos lá. Nesse ponto aqui, vamos tentar colocar alguns outros aspectos assim que dizem respeito ao meio ambiente. A cama dela, você deve ter percebido na hora que ela deitou, a tendência dela foi jogar o corpo, né? E manter o corpo inclinado, ou seja, a posição da coluna dela já era uma posição onde a lateralidade assim era extrapolada, né, para um lado ali. Você nota que ela, quando virava para a direita dela, ela tinha uma facilidade maior de quando virava para a esquerda. Aparentemente ela dorme mais do lado, aqui a cabeceira da cama, pro lado esquerdo da cama. A maneira como ela sentou e deitou, você vê que o colchão deformou assim. A deformação do colchão mostra que aparentemente o tempo que ela fica daquele lado da cama já deformou o desenho, né? Eu acredito que seja de molas e pilotop, né? E molas e espuma por cima. Então isso também já está deformado, o que acaba facilitando a manutenção dessa postura irregular. Nesse caso, talvez fosse o caso de observar quanto tempo tem esse colchão. E se ele realmente estiver deformado, é fácil, né? Você passa a mão no colchão e você vai sentir. Se o colchão tiver o desenho do corpo da sua mãe assim, você já vai sentir a irregularidade. Então, eventualmente, seria o caso de uma troca de colchão, usar um colchão mais adequado para ela. O travesseiro que ela usa ali, você pode ver que são travesseiros também bem macios. Ele, no primeiro momento, não é um grande problema, né? Mas para a maneira como ela deita e se joga, dá para ver que aquele travesseiro provavelmente deixa a cabeça dela, quando ela tenta ficar de lado, fora de nível, né? Então, o desvio da coluna, imagina, a coluna está torta, né? Então, existe um lado que fica mais fácil a cabeça ficar, inclusive o travesseiro mais baixo ajuda. Se ela tentar deitar para o outro lado, vai causar incômodo, né? Porque a coluna está torta para cá. Então, esse travesseiro não funciona. Então, ela acaba sempre deitando para o mesmo lado e inclinando para o mesmo lado, reforçando ainda mais esse desvio. Então, seria interessante também encontrar um travesseiro mais adequado. O travesseiro mais adequado é quando a pessoa deita de lado, e nesse caso, inclusive, deita para o lado em que a coluna tem desvio e possa sentir um bom apoio, ajudando durante o período da noite a equilibrar.
O problema, termo geral, é que no primeiro momento talvez ela sinta alguma falta de ar, alguma coisa que acaba estimulando de novo essa posição. Para isso, daí viriam outros exercícios, né? Outros movimentos. Ela sentada no sofá, como a gente já conversou, sofá, cadeiras, etc., não são exatamente os móveis de casa mais eficientes, mais ergonômicos ali. Isso aí a gente tem algumas irregularidades, tal, que dá para ver bem, mas a gente vai pôr de lado. Mas se for fazer algo assim que possa ajudar, talvez seja, não sei até quanto é possível, se dá para você observar que quando ela levanta, ela sente bastante dificuldade, né? Se ela tivesse algum tipo de apoio, um tipo de poltrona, algo que ajudasse a levantar, tiraria bastante o risco, né, do desequilíbrio no momento que ela levanta, que é razoável, e ajudaria ela ao invés de jogar esse apoio para baixo para tentar subir, ter algum suporte. Mas isso não é algo que é fundamental assim para se trabalhar. Vamos lá. Vamos para a primeira parte, o tornozelo dela. O tornozelo dela, por ela andar apoiando no calcanhar, por causa do desvio da coluna e do quadril, e essa falta de equilíbrio, ela tensiona bastante o tornozelo, algo que poderia ser tentado. Dá para perceber também que ela tem alguma dificuldade circulatória nas pernas, né? No primeiro momento, o que pode ser tentado, Ulisses, não precisa ser gelado. Vocês podem verificar se compressas frias no tornozelo, como que ela vai reagir. Obviamente tem que ver se ela não tem alguma dificuldade com relação à água fria, se ela não tem alguma questão que possa levar ela a se resfriar e tudo mais. Tem que tomar alguma atenção. Mas compressas frias ao redor do tornozelo, pega uma toalha, molha na água fria e enrola nos dois tornozelos dela, assim. Aí pode pegar do calcanhar, então enrola o tornozelo do calcanhar. E deixa algum tempinho até essa água ficar na temperatura do pé. Aí retira-se. Aí ela vai tentar fazer movimento de flexão. Eu vou mostrar os movimentos de flexão aqui, que pode ser feito por ela mesma ou com alguém ajudando. Então, ela pode sentar-se em algum local, mesmo naquela poltrona mesmo, e colocar um apoio, tipo uma banqueta assim, né, alguma coisa ali, e proteger, por favor, o calcanhar. Não deixar o calcanhar contra alguma área dura, porque a baixa mobilidade do calcanhar em qualquer local de pressão assim, ainda mais com a idade, com a questão circulatória, pode causar feridas, né? Então coloque-se um pano, uma almofada, alguma coisa para proteger. Então ela tem que trabalhar esses movimentos no primeiro momento. São movimentos simples, né? É só estender e flexionar, estender e flexionar. O cuidado que ela tem que ter é que às vezes ela vai sentir isso aqui, ó. Um lado vai cair muito, né? E daí é fazer o movimento nessa posição. Apesar de ser um pouco difícil, tem de tentar fazer. Nesse caso, talvez seja mais fácil um pé dobrado, né, no chão, o outro em cima da banqueta, né, e aí fazer o movimento. Cuidado apenas com o joelho dela. Se for necessário, faça um pouco articulado. Veja como, se ela fizer articulado, dobra e desdobra o joelho, né, aqui. Não precisa esticar o movimento. Daí faz o outro, a mesma coisa. Nesse caso aqui, ela teria que fazer, por exemplo, está assistindo televisão, se fosse possível, eu deixaria os dois pés mais elevados ali, e antes de levantar, faria esse movimento. Depois, rotacionaria, né? Pode ser os dois para o mesmo lado, ou do modo que eu estou fazendo aqui, para um lado e para o outro. O importante é os dedos estarem trabalhando juntos, sabe? Se possível.
né? E gira para o outro lado. Aqui. Isso. E esses movimentos ela teria que fazer várias vezes ao dia. Por exemplo, a hora que acorda, antes de levantar, ela faria esses movimentos antes de sair da cama. Rotacionaria. Né? Não precisa ser muitas vezes. Né? No começo, peça para ela fazer uns 5 a 10 repetições, não precisa ser muita coisa. Ela vai sentir que a mobilização do tornozelo eventualmente traz algum incômodo. Então, daí ela não vai poder levantar imediatamente. E aqui entraria a compressa fria, se fosse o caso. Obviamente, na hora que acorda, talvez seja um pouco mais difícil assim. Então, ela descansa um pouquinho, mexe suavemente, uma vez mais, não esticando, e aí levanta-se. Em algum momento, após levantar-se, saiu da cama, levantou, está sentada, né? Está sentada na borda da cama. Então, ela pode tentar fazer esse movimento. Ela está sentada na borda junto da cama, deixando meus tornozelos fazer esse movimento aqui. Aí, coloca um pé na frente, inverte. Todos esses movimentos são movimentos para estimular o tornozelo. No primeiro momento, eles não vão ajudá-la a melhorar a condição da coluna, mas somente o tornozelo. Temos que começar por algum lugar, né? Daí ela vai levantar-se e ao caminhar, naquele corredor ela pode colocar as mãos aos lados com alguém ajudando a ela e ela vai tentar fazer esse movimento, né? Com a mão segurando ou alguém apoiando a mão dela, ela vai tentar fazer esse movimento. Veja, ela não joga o pé, peso, na perna que está flexionando, né? Faz aqui. Aqui fez esse movimento. Aí faz o movimento tornozelo oposto. Entendeu a ação? Aí ela vai fazer assim. Ergue um e vai. Ergue e vai. Os passos bem estreitos, tá? Então, apoiada, ergue, 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 ergue. Perceba que ela vai sentir um cansaço significativo da região lombar depois de fazer esse tipo de exercício assim. Esse cansaço, por isso não deve ser muitas repetições, como eu disse, 5, 10 repetições assim, né? 5 pares de repetições, 10 pares de repetições, não precisa ser muito. A hora que ela sentar-se, terminou de fazer esse exercício, ela pode sentar-se no sofá, por exemplo, e pode inclinar. Sentou-se na poltrona, ela pode apoiar os braços e ela pode fazer um pequeno movimento que seria rotacionar, né, a caixa torácica assim. Então ela rotaciona. Esse movimento também, como pela busca de manter equilíbrio, ela mantém muita tensão nessa região, na base da coluna, na cintura abdominal. Isso deve ajudá-la, assim, isso deve ajudá-la inclusive com alguma perda de força tensional, assim, na região da barriga do abdômen, assim, em processos como para defecar, mesmo no funcionamento intestinal, né? Então, mas também como eu disse, 5 a 10 pares de repetições, né? Após isso, se for possível, peço para respirar profundo ou bocejar, como faz, né? Espreguiçar
pelo menos uma vez, que vai ajudar a organizar. Esse conjunto de exercícios, assim, se for possível, você peça para ela fazer. Para uma pessoa que tem condições padrão, mais jovem, sim, são exercícios muito simples. Para ela talvez seja muito mais desafiador. Mas você pode tentar orientá-la a fazer, se for possível. Se você perceber que tem alguma dúvida, me pergunte, por favor, para que possa esclarecer a dúvida.